Uma boa tarde, um bom fim de domingo, meus amados, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez, com vocês para trazer uma palavra do nosso Deus, o nosso amado Pai. Nosso amado Pai. Já há alguns dias eu não tenho vindo, porque não estava ainda me sentindo inspirado pelo o Deus que nos inspira, o Deus que nos usa para falar, para trazer a mensagem a qual Ele quer que seja passada. Por isso eu fiquei alguns dias sem vir até vós. Mas hoje, nessa tarde, eu fazendo as minhas lições, fazendo meus estudos bíblicos, Deus me deu uma mensagem e eu queria trazer para vocês, em nome de Cristo Jesus. Palavras essas que não são de minha boca e que foram preparadas em meu coração por Deus. Que essas palavras sejam o próprio Deus falando com vocês. Isso é muito importante que seja entendido. E eu queria trazer uma mensagem para vocês hoje, que está no livro de Gálatas, capítulo 4. Uma palavra que Paulo, ele passa aos Gálatas. E eu queria ler esse texto e fazer uma pequena meditação. Esse texto me chamou muita atenção agora de tarde, para que todos nós pudéssemos meditarmos nesse texto e compreendermos a plenitude de conhecimento, de amor que Deus coloca à nossa frente, nas nossas mãos, e muitas vezes nós deixamos escapar. Paulo, nessa mensagem, nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos de Gálatas, ele nos dá uma informação muito preciosa e que, se nós soubermos usá-la, nos fará muito bem, nos colocará numa posição tal qual agradaremos a Deus, tal qual Deus se orgulhará de nós, como um pai se orgulha de um filho. Eu queria ler a mensagem para vocês. Diz assim, em Gálatas, capítulo 4, Paulo ele escreve isso aos Gálatas. Gálatas 4, a partir do versículo 1. Paulo dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba significa Pai. De sorte que já não és escravo,
porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Paulo ele tem uma maneira de escrever bem assim, forte e muito catedrática, mas ele traz uma mensagem maravilhosa em todas as suas cartas. Paulo é só questão de reflexão. Ele começa nos dizendo aqui, ele faz uma alusão entre herdeiro, entre escravo porque o herdeiro, ele não é dono de nada, enquanto o dono é vivo. Enquanto o pai é vivo, ele está sujeito, ele não é herdeiro. Enquanto ele é menor, ele não é herdeiro. Se o pai morre, se o pai não está presente e o herdeiro ainda é menor, ele tem que ter o quê? Um tutor. Ele só vai tomar condição, a posse de herdeiro, depois que ele tiver maioridade. Não é assim? É isso que Paulo está escrevendo aqui. Mas aqui ele faz uma alusão, mais embaixo, que primeiro ele faz essa alusão, que ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Quer dizer, o pai morreu, o pai tem um escravo lá, né? Tem um escravo que é maior de idade, então o pai morre, o herdeiro fica, o escravo fica como tutor daquele herdeiro. Então aqui ele fala, o herdeiro, né? O herdeiro, digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo. Quer dizer, ele também não é dono de nada, ele é escravo como o outro, como o escravo do pai dele, como o escravo sendo tutor dele. Posto que ele é senhor de tudo. O escravo passa a ser senhor de tudo. Quem é o escravo? O escravo do pai. Mas essa alusão que ele está fazendo aqui, ele fala, mas está sobre tutores até o tempo predeterminado pelo pai. Qual é esse tempo predeterminado pelo pai? É o tempo do crescimento espiritual dele. Do crescimento espiritual, porque na verdade existe uma palavra que fala assim, todos nós somos filhos de Deus, mas na verdade não é isso. Nós não somos todos filhos de Deus, nós somos todos criaturas de Deus, criaturas criadas por Deus, filhos de Deus. Para você ganhar o título de ter a filiação, o título de filiação de Deus, você tem que aceitar Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, para você poder ter o direito de falar, eu sou filho de Deus. Porque todos somos criaturas. Para aqueles que acreditam no criacionismo e não no evolucionismo, nós somos criaturas, Deus nos cria. Dar-nos o livre-arbítrio. Você pode aceitá-lo como Deus Pai e tem o direito de não aceitá-lo. Então nós não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Você vai ser filho se você o aceitar como pai. Mediante isso, aí você se torna herdeiro. Herdeiro feito por Cristo Jesus. Nós vamos entender isso. Ele continua aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, embaixo da lei. A lei, qual é a lei? A lei de Deus. Jesus também viveu, muitos dizem que a lei foi abolida, mas aqui fala, o seu Filho nascido sob a lei, debaixo da lei. Qual lei é essa? A lei de Deus. Jesus nasceu sob a lei, embaixo da lei. Quer dizer, a lei está acima de nós. Então ele diz, vindo, porém,
a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei para resgatar, olha só, para resgatar os que estavam sob a lei, para resgatar nós que estamos sob a lei. Quem que é que está sob a lei? Aqueles que guardam a lei de Deus. Então ele vem resgatar quem? Os que estão sob a lei, conforme ele veio, nasceu de mulher sob a lei. Olha bem a importância da lei de Deus. Ele vem resgatar aqueles que estão sob a lei. Sob a lei o quê? Quando você está sob a lei, embaixo da lei, é sinal que você está respeitando a lei. E aqui é a lei de Deus. Então Jesus aqui, Paulo está dizendo que Jesus vai resgatar aqueles que são obedientes à lei. Por isso que as promessas de Deus são feitas para a eternidade para aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Então Jesus ele veio de mulher, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar aqueles que estão sob a lei, né? Aqueles que vivem debaixo da lei, obedecendo a lei, cumprindo a lei. E porque aí ele continua, versículo 5, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, só aqueles que estão sob a lei, debaixo da lei, obedecendo os mandamentos de Deus, é aqueles que Jesus veio resgatar para que nós recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois, aí no versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Todo aquele que recebe essa adoção e nos tornamos filhos de Deus, Deus envia em nosso coração o Espírito de seu Filho, e nós podemos chamar Pai a Deus, como o próprio Jesus o chamava Pai, sendo que Jesus era o próprio Pai. Olha que maravilha, glória a Deus por isso. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse último versículo, versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas, ele fala de sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vocês entenderam? Quando a gente ainda é menor, quando ele está dizendo menor aqui, quando ele começa lá no versículo 1, digo-os, porém, que durante o tempo de herdeiro, que é o herdeiro menor, ele está falando menor aqui, esse menor aqui, Deus, ele está fazendo uma alusão, é menor na fé. Nós estamos infantilizados ainda na fé, a nossa fé é infantil. Porque nós, a verdade é essa, nós somos nascidos filhos do pecado. Deus que o mundo caiu, que houve a queda, todos nós somos pecadores, todos nós. Mas quando a gente começa a se entregar a Deus, nós começamos a sair da infantilidade e começamos a nos amadurecermos e começamos a crer, a acreditar, a confiar em Deus, e aí vem o crescimento. E quando você cresce, você consegue enxergar o pecado, e que você começa pela fé enxergar as promessas de Deus, você começa a se aproximar de Deus, e aí você começa a ter uma comunhão com Deus, aí você começa realmente a ser aquele que vai herdar a promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai?
a promessa da vida eterna, da eternidade, daquela que Jesus falou que um dia iria prometer, que ele ia voltar aos céus, e ele voltou aos céus, porque ele morre, ressurge, ressuscita, fica 40 dias, ele fala: para onde eu vou? A casa do Pai tem muitas moradas, eu vou e vou lhes preparar um lugar. Essa é a promessa que o Pai deixou para o herdeiro, que somos nós. Seremos sim herdeiro nessa condição que nós crescemos, deixamos de ser menor para podermos botar a mão nessa herança. Deixamos de ser menor, deixamos de ser infantis na fé. Nós temos que crescer em fé, crescer em espiritualidade, para nós deixarmos de ser escravos e sermos herdeiros. É tudo que Deus quer para nós. Que nós vivemos debaixo de seus mandamentos, porque Jesus, ele veio e viveu sob a lei, embaixo da lei, embaixo. Quer dizer, que quando você está sob a lei, você está obedecendo à lei. E quem obedece à lei, ele não está fazendo nada errado, ele está seguindo os ditames de Deus. Aqui a lei é a lei de Deus. Porque aqui fala escravo nesse texto. Nós podemos ser escravos de duas formas de ser escravos. Nós podemos ser escravos do mundo, do pecado, ou ser escravos de Deus. Escravos de Deus por quê? Porque nós vamos viver debaixo de um tutor. Qual é esse tutor? Jesus. Escravo por quê? Porque há uma lei para ser obedecido. Todo aquele que tem que obedecer, ele é escravo. Aí eu te pergunto, você quer ser escravo do pecado ou escravo da justiça, do amor que é Deus? Logicamente, escravo do amor que é Deus. Por isso que nós devemos obedecer a Deus. Por isso que nós devemos obedecer às leis de Deus. Por isso que eu reafirmo as palavras de Paulo, que muitos interpretam errado, que dizem que a lei foi abolida. A lei não foi abolida. A lei de Deus, ela, quando você vive debaixo da lei de Deus, você está confirmando o seu amor, porque você está obedecendo. A gente confirma que ama uma pessoa quando você obedece àquela pessoa, quando você respeita os ditames daquela pessoa. E Deus, e a lei de Deus, não tem nada nela que nós possamos falar assim: isso é ruim. A lei de Deus é puro amor, e só nos faz bem, só não enche. Ela nos preenche 24 horas por dia de boas coisas, de dádivas, de graças. Nós precisamos entender isso. Isso é um mistério. Isso é um mistério que Deus coloca em nosso coração, que se nós formos querermos entender, nós não vamos entender. Nós temos que simplesmente agir pela fé. A lei de Deus é por amor. Então, essa mensagem ela fica para nós. Nós temos que acordar, sairmos da meninice, da infantilidade espiritual e tornarmos maiores, homens verdadeiros espiritualmente, deixarmos para trás. É que Paulo fala: quando eu era menino, ele fala em Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Depois que eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso chama-se crescimento de fé, crescimento espiritual. Essa mensagem eu vos trago hoje, meus irmãos, para que nós possamos entender a plenitude que está colocada à nossa frente por Deus e por Jesus Cristo, para que nós possamos vivermos de acordo com a vontade de Deus. E vivermos com a vontade de Deus, Deus nos capacita a tudo. Ele nos dá capacidade até de amar incondicionalmente.
O amor ágape, ele nos dá a capacidade de nós encararmos esse mundo de uma maneira limpa, fácil, sem os medos, os temores que o mundo nos oferece. O mundo, ele toda hora ele joga no rosto da gente medos, temores, doenças, mortes. Deus, quando você está, vida se torna, você consegue olhar para Deus e falar, Pai, você se torna forte e a sua fé se levanta. Existe uma palavra em Efésios 5,16, que diz assim, Efésios 5,16, ele diz assim, Efésios, olha que palavra maravilhosa. Levanta-te, ó tu que dormes. Levanta-te, ó tu que dormes. Em Efésios está escrito isso. Em Efésios 5,14. Diz assim, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta-te, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que está querendo dizer aqui? Desperta-te dentre os mortos. Não é dentre os mortos que faleceram, não. Dentre os mortos espirituais. Ele está dizendo assim, acorda, que você está morto espiritual. Desperta-te. Desperta-te. Tu que dormes, levanta dentre os mortos espirituais, e Cristo te iluminará. É o convite que ele faz para nós hoje, que nós possamos despertar dentre os mortos espiritualmente e acordemos para essa vida maravilhosa que Deus está para nos oferecer. E abraçarmos essa graça maravilhosa que é Cristo Jesus, que vai nos encher de força e nos transformar em verdadeiros homens e mulheres de fé, homens sem temores, homens que estão acima de tudo. Estão acima de tudo que vier, nós estamos com os peitos abertos para poder, porque Deus ele falou, nunca vos abandonarei, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se eu venci, você comigo pode vencer. Então, meus amigos, nesse domingo fica a mensagem aí, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Desperta, saia desse sono espiritual e acorda para Jesus te iluminar e te dar força para você fazer grandes coisas em favor de Deus, porque Deus ele usa aqueles que o amam nessa terra para trabalhar na sua obra, e nós somos chamados para isso. Que essa mensagem sirva para você, sirva para mim. Acorda, e você, a gente não consegue entender, um terço de um quinto da capacidade que Deus nos dá para trabalharmos para Ele. Que para trabalhar para Deus é gerar amor, é transmitir amor, é trabalhar por amor, é viver por amor, é ajudar o seu próximo, é fazer o bem, é largar o mundo do pecado, porque existe para nós uma herança guardada nos esperando, e a herança só é dada ao filho maior, o filho que cresceu,
enquanto ele permanecer, se você permanecer na infantilidade espiritual, meu amigo, você não vai poder botar a mão na herança, porque o tutor está com ela. E o tutor desse mundo é o maligno. A palavra de Deus fala. O tutor desse mundo, no mundo jaz o maligno. Se você continuar na infantilidade espiritual, você vai estar debaixo do tutor. O tutor é o maligno. Então, cresça espiritualmente, para você conseguir colocar a mão na herança. Você é herdeiro, basta você querer. Siga os conselhos da palavra de Deus. Acorde, saia desse sono espiritual. Levanta-te, olha para cima, diga: Pai, estou aqui para receber o que é meu por direito, que tu me deste através de seu Filho Jesus. É isso que eu desejo para vocês, o que eu desejo para mim, para vocês e para todo este mundo, para todos aqueles que estão necessitando. Tanta gente que está precisando de ajuda e tanta gente que está aí para poder ajudar e não se posiciona. É esses que herdarão o reino de Deus, meus irmãos. Fica essa palavra para vocês aí. Acordem, saiam da infantilidade espiritual e cresçam espiritualmente. Deus está nos aguardando no seu novo céu e na sua nova terra, que em breve chegará. Espero encontrar você lá. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.